Capítulo 4, Episódio 4. Amar a casa de Jesus, do livro Jesus, Nosso Amor Eucarístico. Jesus comigo, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Mateus 28:20. A divina presença real de Jesus nos nossos sacrários sempre foi objeto de imensa reverência e respeito por parte dos santos. Sua amorosa delicadeza virginal pelas coisas de Jesus, 1 Coríntios 7:32, era uma das expressões mais evidentes de seu grande amor, que não admitia reservas, que considerava tudo como de grande importância, ainda que fosse uma simples coisa do rito externo, pela qual Santa Teresa e Santo Afonso se diziam prontos a sacrificar suas vidas. Decoro e santidade. É, pois, dos santos que precisamos aprender a amar a Jesus, rodeando de afetuosos cuidados os santos sacrários, os altares e as igrejas, suas moradas. Mateus 11:17. Em tudo deve haver decoro, tudo deve inspirar devoção e adoração, até nas coisas pequenas, nos menores detalhes. Nada será nunca demais quando se trata de amar e honrar o Rei da Glória. Salmo 23:10. Alguns rituais antigos, por exemplo, exigiam até que se usasse água perfumada quando o sacerdote lavava os dedos durante a Santa Missa. Afinal, o próprio Jesus foi quem quis instituir o sacramento do amor em um lugar nobre e belo, o cenáculo, uma sala grande com decoração e tapetes. Lucas 22:12. E os santos sempre procuraram com todo esforço e decoro da casa de Deus, porque, como ensina Santo Tomás de Aquino, precisamos cuidar primeiro do corpo real de Jesus e depois do seu corpo místico. São Francisco de Assis, por exemplo, em suas peregrinações apostólicas levava consigo, ou tratava de arranjar, uma vassoura para varrer as igrejas que ele não encontravam limpas. Depois da pregação ao povo, seu costume era reunir o clero da aldeia, recomendando-lhe com ardor o zelo pelo decoro da casa do Senhor. Ele fazia que Santa Clara e as Clarissas preparassem os linhos sagrados para os altares, e apesar de sua pobreza, procurava e enviava âmbulas, cálices e toalhas às igrejas pobres e abandonadas. Quando São Pedro Julião teve que começar a adoração eucarística em uma pobre casa abandonada, sentiu por isso tanta pena, que exclamou ao fim: "Oh, como foi difícil para mim ter que alojar o Senhor de um modo tão pobre." Da vida de São João Batista de La Salle, sabemos que o santo queria ver a capela sempre linda e adornada, o altar em perfeita ordem e a lâmpada eucarística sempre acesa. Toalhas sujas, paramentos rasgados ou puídos, os vasos mal lavados, tudo isso feria os seus olhos e mais ainda o seu coração. Nenhuma despesa ele achava demais quando era feita para o culto a Jesus. São Paulo da Cruz queria tão limpos e bonitos os objetos sagrados que um dia devolveu um atrás do outro 2 corporais que não lhe pareciam suficientemente decorosos. Entre os reis amantes da Eucaristia, São Venceslau, rei da Boêmia, preparava pessoalmente o terreno, semeava os grãos, colhia, moía, passava pela peneira e com a flor da farinha preparava as hóstias para o santo sacrifício. Santa Radegunda, rainha da França, tendo se tornado uma humilde religiosa, sentia-se feliz por poder moer com suas mãos os grãos escolhidos para as santas missas e enviar a farinha para as igrejas pobres. Lembremo-nos de Santa Vicência Girosa, que tomava cuidado das videiras pensando no vinho para as santas missas.
com suas mãos as cultivava e as podava, e se sentia feliz com o pensamento de que aqueles cachos de uva, por ela cuidados, se tornariam sangue de Jesus, com as mãos de Nossa Senhora. Quem poderia dizer qual a delicadeza dos santos para com as espécies eucarísticas? Firme era sua fé na presença real de Jesus, até nos menores fragmentos da hóstia. Bastava ver o Padre Pio, com que delicadeza e fineza purificava a patena e os vasos sagrados no altar. Podia-se ver a adoração em seu rosto. Aquela vez que Santa Teresinha viu um pequeno fragmento da hóstia sobre a patena, depois da missa, ela chamou as noviças e, em procissão, levou para a sacristia a patena, com uma graça e uma adoração verdadeiramente angelicais. E Santa Teresa Margarida, tendo encontrado um fragmento da hóstia no chão perto do altar, desfez-se em pranto por pensar que alguma irreverência tivesse sido cometida contra Jesus, e se pôs em adoração ao lado do fragmento, até que chegasse um sacerdote para recolhê-lo e colocá-lo no sacrário. Certa vez aconteceu a São Carlos Borromeu, enquanto estava distribuindo a comunhão, ter caído de sua mão uma partícula, sem que ele o percebesse. O santo se considerou culpável de grave irreverência contra Jesus, e por isso sofreu tanto, que durante 4 dias não teve coragem de ir celebrar a missa, e impôs a si mesmo a penitência de 8 dias de jejum. Que dizer de São Francisco Xavier, que às vezes, ao distribuir a Santa Comunhão, se sentia tomado de surpresa por um tal sentimento de adoração para com Jesus, que estava em suas mãos, que se punha de joelho quando dava a comunhão aos fiéis? Não era aquilo um espetáculo de fé e de amor digno do céu? Mais fino ainda era o tacto dos santos sacerdotes, ao tocarem na Santíssima Eucaristia. Como não teriam eles desejado ter aquelas mãos virginais da Imaculada? A São Conrado de Constança acontecia que os dedos indicadores e polegares lhe ficavam luminosos de noite, por causa da fé e do amor com que ele fazia uso daqueles dedos ao tocar no corpo santíssimo de Jesus. São José de Cupertino, o santo estático, que voava como um anjo, revelava sua fina delicadeza de amor a Jesus, quando dizia ser seu desejo ter mais um par de indicadores e polegares para poder usar só para tocar na carne santíssima de Cristo. E o Padre Pio de Pietrelcina, às vezes sentia dificuldade para tomar entre seus dedos a hóstia santa, julgando-se indigno de tocar nela com suas mãos estigmatizadas. Modéstia das mulheres. Outra grande preocupação dos santos para o decoro da Igreja e das almas foi sempre a de exigir a modéstia e o pudor por parte das mulheres. A severidade, quanto a este ponto em particular, encontra-se frequentemente reafirmada por todos os santos, desde o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios 11, 5, um véu sobre a cabeça das mulheres a fim de que não tenham a cabeça como se estivesse raspada, até São João Crisóstomo, a Santo Ambrósio e outros mais, e até o próprio Padre Pio de Pietrelcina, que não admitia meias medidas, mas exigia sempre vestes modestas e longas, bem abaixo dos joelhos. E como haveria de poder ser de outra maneira? O beato Leopoldo de Castelnuovo punha para fora da igreja as mulheres de roupas pouco modestas, chamando-as carne do pecado. Que diria ele quando quase todas as mulheres, até dentro das igrejas, arrasam com todo o pudor e toda a decência? Elas continuam, até nos lugares sagrados, a arte diabólica e sedutora de Eva, tentando a concupiscência do homem, como diz o Espírito Santo. Mas a justiça de Deus não deixará impune tanta estontice e imundície. Ao contrário, como diz o apóstolo, é sobretudo por estes pecados da carne que desencadeia a cólera de Deus. Colossenses 3,5.
Igualmente, os santos sempre têm recomendado com seu exemplo e sua palavra a angélica compostura com que se deve entrar na igreja, fazendo devotamente o sinal da cruz com água benta, indo ajoelhar-se piedosamente e, antes de qualquer outra coisa, indo adorar Jesus no sacramento, unindo-nos aos anjos e aos santos que estão ao redor dele. Se nos pomos em oração, precisamos recolher-nos com cuidado para conservar-nos com atenção e devoção. Também é bom aproximarmos-nos o mais que pudermos do altar do Santíssimo Sacramento, pois o beato João Duns Scott demonstrou que a influência física da humanidade santíssima de Jesus é tanto mais intensa quanto mais perto estivermos do seu corpo e do seu sangue. Santa Gemma Galgani, de fato, dizia que às vezes não lhe era possível aproximar-se mais do altar do Santíssimo, porque sentia acender-se em seu coração um tal fogo de amor que chegava a chamuscar as vestes sobre o seu peito. Um prego no chapéu. Quem visse São Francisco de Sales entrar na igreja, fazer o sinal da cruz, ajoelhar-se e rezar diante do sacrário, devia dar razão ao povo que dizia: assim é que fazem os anjos e os santos do céu. Certa vez, um príncipe da corte da Escócia disse a um amigo: se queres ver como é que rezam os anjos do céu, vai à igreja e olha a rainha Margarida, como reza com seus filhos diante do altar. A todos os apressados e distraídos, seria necessário fazê-los recordar com firmeza as palavras do beato Luís Guanella: a igreja nunca há de poder virar um corredor, nem um pátio, nem uma estrada ou praça. E São Vicente de Paulo recomendava com tristeza que não se fizessem diante do Santíssimo Sacramento certas genuflexões, como se fôssemos uns bonecos. Que não sejam vazios para nós estes exemplos e ensinamentos dos santos. E lembremo-nos, de modo particular, deste saboroso episódio de São Felipe Neri. Um dia, o santo fez parar, de repente, um senhor que ia passando apressado diante de uma igreja. São Felipe lhe perguntou: meu senhor, que prego é esse? Que prego? Respondeu o outro, meio atordoado. Sim, esse prego que está espetado em seu chapéu. Aquele senhor tirou então o chapéu, olhou bem e não viu prego nenhum. Desculpe-me, disse então São Felipe, estava me parecendo ver um prego fincando o chapéu em sua cabeça, porque o senhor não tirou o chapéu quando passou diante da igreja. Felizes vós, ó flores! Leiamos no Evangelho um pequeno episódio que contém um grande gesto de um amor cheio de graça e de perfume. É o gesto feito por Santa Maria Madalena, naquela casa em Betânia, quando se aproximou de Jesus com um vaso de alambastro cheio de perfume, de grande valor, e o derramou sobre a cabeça dele. Mateus 26:7. Rodear de graça e de perfume os santos sacrários tem sido o trabalho confiado sempre àquelas criaturas gentis e perfumadas, que são as flores. Santo Afonso Maria de Ligório assim cantava, em uma pequena estrofe, sua alegria e sua inveja das flores que circundam de perfume os sacrários e se consomem inteiramente por Jesus. Ó flores, felizes sois vós que de noite e de dia ao lado do meu Jesus aí sempre estais. Nunca saias daí, para que ao redor dos sacrários possais deixar a vossa vida inteira. E neste cuidado de unar com flores os sacrários, os santos não perderam para ninguém. Quando o arcebispo de Turim quis um dia entrar de passagem na igreja da pequena Casa da Providência, encontrou-a tão limpa, com o altar adornado e perfumado com flores, que perguntou a São José Cotolengo: que festa está sendo celebrada hoje? E o santo lhe respondeu: hoje não estamos fazendo nenhuma festa, mas aqui na igreja é sempre festa. São Francisco de Jerônimo
tinha o cuidado de tratar e cultivar pessoalmente as flores para o altar do Santíssimo, e às vezes as fazia até crescer milagrosamente para que Jesus não ficasse sem flores. Uma flor para Jesus. Não deixemos de oferecer a Jesus este delicado gesto de amor. Será uma pequena despesa por semana, mas que será recompensada por Jesus 100 vezes mais. E as nossas flores sobre o altar exprimirão com sua graça e fragrância a nossa presença de amor ao lado dele. Ainda mais Santo Agostinho nos recorda um piedoso costume do seu tempo. Depois da missa, os fiéis disputavam as flores que estavam sobre o altar e as levavam para sua casa, conservando-as como relíquias, porque tinham ficado perto de Jesus sobre o altar e presentes ao seu divino sacrifício. Santa Joana Francisca de Chantal, que com tanta diligência levava sempre flores frescas a Jesus, logo que elas começavam a murchar ao lado do sacrário, levava-as para sua cela para tê-las consigo aos pés do seu crucificado. Quando se ama, aprendamos e imitemos.